Afinal de contas, o que é perdoar? Perdoar é esquecer? Ou será que perdoar é fazer as pazes e permanecer convivendo com aquela pessoa que te feriu um dia? Ou não é nada disso? Hoje nós vamos falar sobre perdão nesse vídeo, então fique com a gente que o tema vai ser top. Olá, eu sou Érica Carvalho, sou terapeuta especialista em EFT. E eu sou Daniel Carvalho, sou reflexoterapeuta e professor de reflexologia. Daniel, hoje então nós vamos falar sobre perdão. E no seu ponto de vista, o que seria perdoar? É algo tão profundo, tão complexo E polêmico, né? e polêmico. Às vezes as pessoas chegam no consultório e elas têm uma mágoa muito profunda, porque ela tem uma dor de algo que aconteceu na vida dela que ela carrega até hoje. E aí ela fala, não, mas eu tenho muita dificuldade de perdoar porque eu não consigo esquecer o que a pessoa fez comigo. Então, a primeira coisa que a gente esclarece é que perdoar não é esquecer. Perdoar não é ter amnésia. Perdoar não é apagar o que aconteceu. Perdoar ela é um processo que ele envolve mais aquela dor que eu estou sentindo de eu me libertar dela do que em relação ao outro, na verdade. E quando a gente fala sobre perdão e a dificuldade de perdoar, muitas vezes a pessoa ainda tem uma necessidade de vingança ou de revidar aquilo, porque ela quer fazer a justiça daquilo que aconteceu. Algumas vezes a pessoa... E as pessoas passam por coisas sérias mesmo, coisas que são muito pesadas, e aí tem um senso de justiça muito grande e ela fica em busca da vingança ou da justiça. Que tudo bem, isso tudo certo. O grande X, que essa sede por essa justiça pode ficar retroalimentando todo esse processo. Então a dificuldade de perdoar, ela acaba fazendo com que a pessoa acabe, tem aquele ditado, né? Que diz que você acaba se envenenando um pouquinho todos os dias, porque aquela mágoa que já aconteceu lá atrás, que realmente foi muito dolorida, foi muito pesada, a pessoa passou por coisas muito tensas mesmo, mas foi lá atrás e ela não conseguiu se libertar ainda daquele padrão. Primeiro, por informações que não são tão simples de entender, que perdoar não é esquecer, perdoar não é ter amnésia. Perdoar é eu me libertar de um padrão que é para que eu possa seguir a minha vida. Não significa que aquela dor não existe, só significa que ela não me domina mais, não significa que ela comanda a minha vida. Porque às vezes a pessoa tem um senso de justiça tão grande que, com a história que aconteceu, que aquilo acaba dominando a vida dela e ela fica presa àquele padrão. E você sabe que eu passei por um processo muito doloroso, onde eu tinha uma dificuldade de perdoar, justamente porque eu acreditava que perdoar era esquecer. E também permanecer, eu não conseguia superar aquela situação. Isso que você disse agora do permanecer que é o delicado, né, Érica? Então, de repente, você convive com uma pessoa e essa pessoa te fez um mal muito grande. E, de repente, é uma fraqueza que a pessoa tem. De repente é o padrão dela, ela é daquela maneira. E aí você passou por essa circunstância e aí você decide perdoar. Mas a fraqueza é do outro. Então você perdoa e tá tudo bem. Aí você acha que tem que voltar tudo como era antes. Mas de repente a pessoa é daquela maneira. E aí, se você continuar convivendo, de repente ela vai fazer de novo e de novo e de novo. Então às vezes é um padrão de repetição que não significa conviver. O perdão não significa conviver com o outro, só significa que, ok, você já me feriu, isso doeu. E aí que vem o grande dilema, porque a gente tem uma falsa impressão de que quando eu perdoo, eu livro a pessoa das consequências. O perdão não tem relação com livrar o outro das consequências do ato dele. É a mesma coisa daquilo que a gente já falou ou numa live ou num outro vídeo, já não me recordo mais, sobre consequências. Na verdade, tudo na vida tem uma consequência. Não é um castigo, é uma consequência. Eu tenho um ato e esse ato ele vai gerar uma consequência. Então, às vezes, quando eu perdoo, eu estou tendo uma falsa impressão de que eu estou liberando o outro das consequências do ato que ele fez. E isso não é verdade. O outro ele não é liberado do ato. As consequências são dele. Que seja uma consciência pesada,
que seja ele ter que conviver com algo que ele fez que prejudicou uma outra pessoa, né? O perdão, ele tem relação com eu me libertar desse padrão para eu seguir adiante, para que essa dor, ela não domine mais a minha vida. Porque quando eu tenho isso muito forte dentro de mim ainda, isso domina tanto a minha vida que eu, às vezes não sobra espaço para as outras relações, não sobra espaço para as outras circunstâncias do meu dia a dia. E você sabe que isso que você falou faz muito sentido, porque quando eu passava por essa dor ainda, eu não conseguia perdoar e eu achava que enquanto eu não perdoasse, eu estaria punindo aquela pessoa, mas na verdade eu me mantinha presa. Quem estava se punindo, você continuava no processo de punição, né? Sim. Você foi inocente numa determinada circunstância, isso doeu, você ficou presa a esse padrão, e aí quando você continuava nesse processo, você continuava retroalimentando tudo isso. E aí veio a consciência, poxa, o que eu preciso fazer a partir de agora é seguir a minha vida. O que ele fez, ele tá pagando as consequências. E aí é que vem, Érica, porque quando você entende isso, você vai adquirir uma maturidade para saber lidar. O grande objetivo é como que eu lido com essa circunstância daqui para frente? Qual é o recurso que eu preciso desenvolver? Qual é a habilidade que eu preciso desenvolver? É muito polêmico tudo isso. O vídeo de hoje ele é um vídeo curto, mas é um vídeo para tentar trazer um pouco mais de consciência para as pessoas de que perdoar não é esquecer, perdoar não é ter amnésia, perdoar não é absolver o outro das consequências do ato que ele fez. E nem permanecer. E nem permanecer ali naquela circunstância. Perdoar é só uma chance que eu dou para eu olhar para essa história e falar assim, doeu, ainda dói, mas talvez aos poucos eu vou preenchendo isso de amor e talvez eu consiga tirar algum aprendizado disso para seguir adiante. Na nossa vida, todos nós passamos por coisas que podem ser mais leves e coisas que podem ser delicadas. E aí eu te dou um limão. O que você vai fazer com esse limão, Érica? Você pode fazer uma limonada. Uma caipirinha. Ou pôr o limão na boca e morder ele e queimar toda a tua boca. Então, a gente precisa pensar, tá, eu não tenho como voltar no passado. Eu fui inocente numa determinada circunstância, eu passei por algo que não deveria ter acontecido, não deveria ter passado por aquilo. Mas já foi, tá no passado. Eu sei que dói, mas o que eu vou fazer com isso a partir de agora? E aí, dependendo da circunstância, que existem coisas que são muito pesadas mesmo, a pessoa vai precisar olhar para a história e viver ela de uma maneira de plena das emoções, né? De poder sentir realmente toda aquela dor, de falar. E às vezes a pessoa ela tem raiva de si porque ela não conseguiu pôr limites, ela não conseguiu falar não, ela teve dificuldade com algumas coisas. E aí ela tem raiva do outro, mas ela tem muita raiva de si. E aí ela carrega a culpa dentro dela também e fica presa a tudo isso. Eu percebo que esse processo do perdão é algo que, dependendo da situação, vai levar um bom tempo. Sim. No meu caso, foi um processo de muitos anos, mas hoje, quando eu olho para essa situação, não tem mais raiva, não tem mágoa. Pelo contrário, eu até olho com um certo olhar de compreensão. O que será que aconteceu, o que levou aquela pessoa a fazer isso? Então é muito gostoso porque, realmente, como você disse, toda aquela mágoa, aquela raiva vai dando lugar para o amor. Isso, mas você teve que se trabalhar para isso. Sim. E esse amor, Érica, que é o grande dilema das pessoas entenderem, que é o que você disse, eu devo permanecer naquela circunstância? Não necessariamente. Então, porque se a fraqueza do outro, talvez ele repita a história novamente. E que fique bem claro que eu escolhi não conviver mais com a pessoa. Eu perdoei, ficou no passado o que aconteceu, mas eu escolhi não conviver. E aí vem a confusão, às vezes, da cabeça das outras pessoas. Mas você perdoou, mas você não convive mais com aquela pessoa. Achando que perdoar é conviver, mas é uma fraqueza do outro. Se é uma fraqueza do outro e você continua convivendo, talvez a pessoa vai pisar na bola na mesma coisa de novo. Sim, aí nesse momento vem ali o meu alto valor, né? Eu me valorizo e eu escolho então não conviver mais, eu me protejo dessa situação. Tá, Érica, agora me explica uma coisa. Essa questão de não conviver mais significa que se você encontrar a pessoa, se estiver no mesmo ambiente que a pessoa, você vai ser malcriada? De forma alguma, vou cumprimentar numa boa. Você vai conseguir ter ali o respeito àquela circunstância ali. Sim. Então, mas isso também não é simples para todo mundo. Sim, isso. sim. Mas dependendo do nível que a pessoa consegue, ela consegue até chegar a um nível de ver a pessoa, ter a educação, o respeito a todo aquele lugar.
Porque o desrespeito do outro está relacionado ao caráter do outro. E o meu respeito diz respeito ao meu caráter. Sim. Então é aí que tem essa grande circunstância de se entender, né? O que o outro faz diz respeito ao caráter do outro. Se eu fizer igual, eu vou estar dizendo sobre o meu caráter. Mas como eu vou lidar com isso é que vai dizer o meu caráter dessa história. Só que lembrando que se eu passei por uma circunstância que eu estou com dificuldade e está doendo muito, não é do dia para a noite. É preciso de ajuda para poder sair dessa circunstância. É o que você disse, né? É um processo realmente de acolhimento. Eu tenho que acolher tudo isso que aconteceu, eu vou me permitir sofrer, expressar as minhas emoções, mas em algum momento é importante que a gente vire essa página. Não vai haver o esquecimento, porque eu escolhi também não ter amnésia, então eu me lembro do que aconteceu, mas já não tem mais aquele peso. Eu entendo que isso é o comportamento daquela pessoa. Maravilha, muito bom. Eu acredito que nós conseguimos, então, elucidar o que seria o perdão, não é, Daniel? Acredito que sim. É muito mais profundo, Sim. muito mais complexo, mas acho que já traz um pouco mais de consciência para as pessoas. Lembrando que para cada pessoa e para cada situação... E que tem circunstâncias que são muito pesadas mesmo. O X da questão, a escolha do perdão isso não vai mais dominar a minha vida. Esse não vai ser o norte da minha vida. O benefício de você conseguir fazer isso é no sentido de você conseguir seguir a tua vida adiante. Ok, exatamente, Daniel. Muito bom. Se você gostou desse conteúdo, dá um joinha. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações e nos sigam também nas redes sociais. Cetar.reflexologia, PFT, Érica Carvalho. Daniel.reflexoterapia. Muita gratidão, um grande abraço e até o próximo conteúdo.